Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, pessoal, como vocês estão? Eu estou ótimo. Hoje nós vamos falar do nosso querido Felipe, conhecido como Felipe o Caolho, e sobre o seu descendente, né, o seu sucessor, Alexandre, conhecido como o Grande, ou Magno, se você quiser ir pelos romanos, né? E nós vamos estudar o reinado dos seus, abre aspas, sucessores, os chamados Diadochi. E Diadochi tem várias maneiras de se escrever, é que os macedônios preferem assim. E visto que nós estamos falando da cultura do pessoal, né? Então, se vocês estiverem prontos, eu irei começar. Já vou avisando que vai ter algumas pausas. Eu estou bebendo, eu estou aproveitando esse frio, bebendo um carcadê, chá árabe de hibisco, super recomendo. Delicioso. Eu gostaria de agradecer a nossa maravilhosa coordenadora, Lara. Eu gostaria de tirar um minuto para celebrar o retorno do meu querido irmão, um homem a quem amo como um irmão, Lucas, que retornou ao nosso projeto. Bom, Bismillah, vamos começar. Na nossa linha do tempo, como nós podemos observar, nós vamos começar com o reinado de Felipe, o Caolho, e não estou sendo maldoso, o desgraçado era Caolho mesmo, ele não tinha um olho, ele perdeu em batalha. O reinado do seu filho Alexandre e a guerra dos Diadochi. Esse último pedaço é extremamente deprimente. Já vou avisando, quem não tiver a fim de ouvir uma história triste, é melhor pular. Felipe foi o transformador. Realmente, esse era o grande termo dele. O homem era um reformador, um transformador, eu não posso descrevê-lo de outra maneira. Ele era um excelente administrador, ele era um excelente general, ele era bom em praticamente tudo que não envolvia sua vida pessoal. E vocês já vão entender por que em um minuto. A Macedônia não era grega, tanto que até hoje a Macedônia não é grega, ela é um país independente. O problema é que os macedônios, alguns falavam grego, eu não vou dizer que todos não falavam. Só um segundinho. Delícia. Os macedônios falavam macedônio e eram relativamente próximos, ao seu ver, né, aos olhos deles, dos gregos. Mas os gregos viam os macedônios como caipiras, bárbaros, quase não eram humanos, para ser honesto, aos olhos deles. Era muito comum, inclusive no teatro, o povo da Tessália e os macedônios serem pintados como bárbaros. Os famosos centauros, que eram bêbados, violentos, estupradores, frequentemente rondavam a Tessália e a Macedônia, que dava a ideia de como esses povos eram vistos. Não só por isso, porque a Tessália e a Macedônia tinham excelentes cavaleiros. As polis gregas tinham essa tradição de lutar a pé, o soldado cidadão. A Macedônia tinha uma cavalaria excelente, a Tessália também. E eles também eram vistos como lixo, como traidores, como inferiores, porque eles lutaram do lado dos persas. Eles não foram invadidos, eles foram, abre aspas, ocupados, porque eles eram aliados dos persas durante as chamadas guerras médicas, que nós cobrimos na última aula. O povo da Tessália também. Eles não eram bem vistos pelos gregos. E uma outra curiosidade. Eles eram uma monarquia absoluta. Ao invés das polis gregas com suas democracias e oligarquias, ou Esparta com sua diarquia, seus dois reis. É que Esparta era uma oligarquia. Era uma mistura complicada. Eles tinham dois reis, mas os reis não tinham poder político. Todo o governo ficava nas mãos de uma oligarquia militar, né, os chamados éforos, entre outras assembleias menores. Muito interessante. Mas, no caso, a Macedônia era uma monarquia absoluta. A vontade do rei era a lei. Ponto. E essa foi a grande vantagem do rei Filipe. Não houve uma nobreza, uma oligarquia tentando impedi-lo. Não houve
caos. O rei disse que haveriam mudanças e mudanças aconteceram. Essa é uma das vantagens dele. Se um líder ateniense tentasse impor uma mudança, no momento que ele saísse dos muros, ele ia ser derrubado do poder. Mesma coisa em Esparta. Filipe podia mudar todo o sistema de taxas do reino, sair para uma guerra e voltar, sabendo que o que ele implementou ainda estaria no lugar. Realmente, era um sistema muito mais estável. Se vocês gostam da democracia grega, o que eu não sei porquê, que era uma democracia absolutamente insana, até vocês precisam admitir que dentro desse contexto a Macedônia estava fazendo a coisa certa. As reformas filipinas ou filípicas, dependendo de como você preferir, não tem uma resposta errada. Ou as reformas de Filipe, elas tem muitas, para ser honesto. Só um segundo, por favor. Administrativas, legais, mas em nome da aula nós vamos focar só nas militares, né? Como eu disse, a Macedônia tinha uma tradição de cavalaria. As unidades de cavaleiros macedônios, tanto os... eu não falo grego. Os chamados iguais, eu não vou tentar falar isso em grego nem morto, mas traduzindo, os iguais e os chamados companheiros, que eram uma cavalaria de elite, elas eram unidades de cavalaria profissionais, ou seja, eles eram soldados 24 horas, 7 dias por semana, e leais pessoalmente ao rei. Essas unidades eram exclusivamente macedônias. Sim, havia alguns cavaleiros da Tessália, mas eles não eram tipo iguais à cavalaria ateniense. Eles eram vistos como bucha de canhão, basicamente. Essa cavalaria, além de usarem armadura, eles eram uma chamada cavalaria pesada. Eles usavam táticas de atrito. Eles atacavam os flancos, atacavam a retaguarda do inimigo como um martelo. Pam! Martelando-os contra a bigorna dos hoplitas. E Felipe tornou a sua cavalaria a espinha dorsal do exército. Sim, a infantaria ainda era a vasta maioria, porque a cavalaria é cara para burro. Mas a cavalaria se tornou o elemento que vencia batalhas. Eram os cavaleiros quem matavam o general oponente, eram os cavaleiros que perseguiam o inimigo derrotado, que davam o golpe final pelos flancos. Alexandre ganhou as suas esporas, né? Tornou-se homem, matou seus primeiros inimigos e conseguiu suas primeiras vitórias como comandante da cavalaria do seu pai, os chamados companheiros, a sua elite. Alexandre era um excelente cavaleiro, porque, segundo relatos, né, tem aquela famosa história de como ele conseguiu o seu famoso cavalo bucéfalo, que era um cavalo magnífico, mas que ninguém conseguia domá-lo. Alexandre viu que o cavalo estava assustado com medo da própria sombra, tirou o cavalo do sol e montou o cavalo. Isso ilustra, né, como Alexandre genuinamente era um excelente cavaleiro, como a tradição de cavalaria macedônia era muito forte na nobreza. Você tinha o hoplita ateniense, macedônio, que eles usavam chamadas sarissas. Isso não é uma imagem exata. A lança sarissa, ela era longa, muito, muito, muito longa. Eu acho que era 2 para 3 vezes mais longa do que uma lança de hoplita. As formações eram muito mais compactas e os soldados eram profissionais. Isso daqui que vocês estão vendo, ele era um soldado profissional. A única função dele na sociedade era lutar. Ele não ia para os campos trabalhar. Ele não era um ferreiro. Ele era um soldado. 24 horas, 7 dias por semana. Você tinha os chamados escudeiros. Que, bom, é óbvio, né? Escudo. Eles eram unidades que estavam sempre nos flancos da infantaria, porque esse era o problema da falange. Você não consegue destruir uma falange de frente.
Porém, eles estão usando uma armadura pesada, um escudo pesado e lanças super compridas. Tudo que você precisa fazer é atacar uma falange pelos lados ou por trás e você mata todo mundo. Essa era a função destes soldados, proteger os flancos e a retaguarda. Eles eram extremamente ágeis, extremamente bem coordenados. Eles eram tropas de apoio, mas vamos supor, um hoplita numa posição vital, morre. Esse pessoal podia com a maior facilidade largar a espada, pegar uma lança e ocupar o lugar desse hoplita morto. Esse é o nível de profissionalismo e de competência que nós estamos falando. E, por último, tinham essas unidades de civis, né, chamados peltastes, que eles eram unidade ligeira, eles corriam muito, eles serviam para escaramuças, eles atiravam lanças, dardos, pedras com fundas. Alguns eram arqueiros, não era muito comum, mas tinha. Estava longe de ser raro, mas também não era muito comum. Os gregos não tinham uma tradição de arqueiros muito forte. E o trabalho deles era simplesmente, com o perdão da palavra, torrarem o saco do inimigo, jogarem lanças, dardos, pedras, causarem o máximo de baixas possíveis. O trabalho deles era serem, como é que eu posso colocar, exploradores, batedores, verem o que estava à frente. Eles eram basicamente faz tudo. Eles não eram lá muito úteis em combate direto, mas dando apoio para os hoplitas e para os escudeiros, eles conseguiam fazer um dano seríssimo. Eles causavam danos gravíssimos às linhas de frente inimigas. Porque, lembre-se, tudo que eles precisavam fazer era correr para os flancos de uma formação de hoplitas e atirar lanças e pedras. Eles matavam dezenas de hoplitas a cada novo ataque. Era muito eficiente. E, segundo Filipe e Alexandre, os macedônios lutavam exatamente assim. Você tinha peltastes de vários tipos, né? Claro que as reformas eram muito mais complexas, mas o exemplo era basicamente esse. Você tinha os escudeiros, sim, isso é escudeiro em grego. Você tinha a cavalaria dos chamados iguais. Os companheiros também ficavam aqui. Você tinha, com todo respeito, mas o lixo aliado, né, as tropas gregas, que eram ou reserva ou bucha de canhão, para ser honesto. Você tinha a cavalaria da Tessália, você tinha a infantaria leve, cavalaria leve e as falanges. E isso era um tanque. Simplesmente, você não conseguia dar a volta para flanquear um exército desse. Era um exército que podia mudar a direção e atacar em qualquer direção. Realmente, em qualquer direção. Eles podiam fazer um 180 sem problemas. Era um exército que podia lutar em qualquer terreno, desertos, sim. Planícies, sim. Montanhas, sim. Era extremamente adaptável. Esse era um exército que podia lutar em qualquer coisa que não fosse embaixo do mar. Com licença, tomar um pouquinho do meu chá. Filipe era um rei ambicioso. Você não faz todas essas reformas magníficas para ficar em casa. E Filipe foi conquistar a Grécia. E foi exatamente isso que ele fez. E ele não podia ter escolhido um período melhor. As polis gregas, com o perdão da palavra, estavam no fim de carreira. Os seus exércitos eram de novo, com o perdão da palavra, uma legítima porcaria. Eles eram basicamente milícias de soldados, cidadãos. Esse cara aqui, por exemplo, depois que essa batalha terminasse, ele ia voltar para o campo. Esse cara, ele ia voltar a ser um ferreiro. Esse cara ia voltar a ser um padeiro, se tivesse sobrevivido. As táticas deles eram ultrapassadas, eram basicamente falanges clássicas. Eles só atacavam em uma direção,
eles eram inflexíveis e eram simplesmente ultrapassados. Eles ficaram para trás. E você teve a era, como vimos na aula passada, né? A supremacia ateniense, a supremacia tebana e a supremacia espartana. Toda vez que uma cidade assumia essa supremacia, outras duas montavam uma liga contra ela. Então, ninguém conseguia ficar por cima. Todos iam se matando, se destruindo, e de novo, até que simplesmente não tinha mais soldados, não tinha mais dinheiro, não tinha mais navios. As grandes polis, Corinto, Atenas, Esparta, Tebas, estavam exaustas. Felipe, na batalha de Queroneia, com o apoio do seu filho Alexandre, óbvio, demoliram a aliança das cidades gregas. Eles demoliram a Grécia, a tal ponto que foi genuinamente humilhante. Eles ocuparam a Grécia inteira, menos Esparta. Essa é uma coisa engraçada. Esparta estava tão fraca, os seus soldados foram provados como tão inferiores, tão irrelevantes, que eles nem ocuparam Esparta. Eles falaram: agora nós vencemos, você paga tributo, você trabalha para nós, tá bom? Criado. É sério? Isso é sério. Eu vou mandar depois as fontes para vocês pesquisarem. Foi nesse nível que Esparta foi reduzida. Um vassalo sem consequência nenhuma, completamente inconsequente. Infelizmente, Felipe foi assassinado. Ninguém sabe direito o porquê. Todo mundo sabe quem foi, o seu guarda-costas Pausanias. Tem muitas teorias. A mais famosa é que Alexandre estaria por trás do assassinato do seu pai, que é a que eu acredito. Alexandre não era... Isso, de novo, eu não estou querendo soar preconceituoso, mas ele era meio louco. Dizer que Alexandre era meio louco é um eufemismo. A mãe dele, Olímpia, ela era de Épiro, ela não era macedônia. E ela fazia parte de um culto insano, era muito complicado. Os macedônios olhavam para ela como se ela fosse um alienígena. E ela colocava na cabeça de Alexandre que ele não era filho do rei Filipe, que ele era filho de Zeus, descendente de Hércules. Então Alexandre não era uma pessoa muito bem equilibrada. O ego dele, além de gigante, ele era um narcisista completo. E Filipe se casou com uma donzela macedônia, uma mulher puro sangue macedônia, e filha do nobre Átalos. E havia uma grande possibilidade que o filho que Filipe teve com essa donzela, que era um macedônio 100% de puro sangue, macedônio de ambos os lados do travesseiro, se tornasse um novo rei. Então, eu concordo com a teoria de que Alexandre, que na época já era adulto, e sua mãe Olímpia teriam planejado o assassinato, porque olha só que tragédia. Pausanias assassinou o rei Felipe e, ao invés de ter sido capturado para interrogatório, ele foi morto durante a tentativa de fuga. Que tragédia. Ninguém nunca vai saber quem foi o mandante. Então, eu não acredito em coincidências. Só na ilusão de coincidência, realmente. E com a morte do grande Felipe, o Caolho, começa o reinado do seu filho Alexandre. Só um segundinho, vamos fazer uma pausa para o chá. Delicioso. Alexandre era muito esperto. Alexandre era muito esperto. Ele anunciou a todos que seu pai havia sido assassinado cruelmente, mas não por ele mesmo, né, o que eu suspeito que foi, mas pelos persas. Os persas assassinaram o meu pai. Ele forjou provas, né, obviamente.
juntou um exército grande para a época, né? E atacou os persas. Ele cruzou o chamado Helesponto, o que vocês chamariam hoje daquele chifre dourado em Istambul, na Turquia, e avançou para dentro do Império Persa. Todo mundo já estava seguro, né, da sua habilidade, afinal de contas ele derrotou várias revoltas com extrema brutalidade. Alexandre era um cara carismático, a maioria gostava dele, mas Alexandre era brutal. Brutal. Acho que nem os nazistas continham levantes com tamanha brutalidade. Ele já era um soldado experiente, né? Serviu com seu pai por muitos anos. E, de novo, ele era meio louco. Ele tinha sérios problemas de personalidade. Era um homem inteligente, bem educado, mas Alexandre não era 100% normal, para ser honesto. Vocês vão ver mais pra frente por quê. Ele lutou várias batalhas, Grânicos, Issus, que é de longe minha preferida, Galgamela e Daspes, aqui no Paquistão moderno. Alexandre, mesmo 30 mil macedônios contra 100 mil persas, ele conseguia vencer. E eu não digo que ele estava lutando batalhas fáceis. Os persas eles não eram selvagens que lutavam com escudos de madeira. Eles tinham armas de ferro, armas de bronze, cavalaria, charretes. Os persas eles eram tecnologicamente male male pau a pau com os gregos. As cidades fortificadas, é que Alexandre ele era inovador, ele usava bem as técnicas que seu pai havia desenvolvido. Por exemplo, super recomendo que vocês leiam o sítio da cidade de Tiro, ou Tyros, no Líbano moderno, é uma cidade fenícia, que era uma cidade numa ilha. Ele usou tropas submarinas, sério, foi ótimo, foi muito legal, ele construiu uma ponte até a ilha, foi muito legal. Uma verdadeira maravilha de engenharia militar. Mas de longe, na minha humilde opinião, a sua maior conquista foi o Egito. O Egito era rico. Muito, muito, muito rico. O Egito era uma legítima padaria. Tanto grão que eles produziam, tanta comida que eles produziam. Terras férteis, o Nilo cheio de peixes. Era realmente, e era rico em ouro, muito ouro da Núbia que eles exportavam. Então, eu ouso dizer, só a conquista do Egito já pagou o salário de todo o exército do conquistador. Sem exagero. E, de novo, não ajudando seu ego, Alexandre fundou uma cidade chamada Alexandria, a primeira de muitas. Ele foi declarado faraó e literalmente um deus. Para um narcisista, esse é o sonho de consumo, né? Você ser venerado como um deus. O mundo que Alexandre tentava criar, porque lembre-se, ele derrotou os persas, ele conquistou o Império Persa. Alexandre construiu um império que começava na Grécia e no Egito e terminava no Paquistão. Ele fez de tudo para que os seus nobres casassem com mulheres persas, sogdianas, da região da Bactria, o que vocês chamariam hoje de Cazaquistão. Fez de tudo para que os deuses gregos e a cultura grega permeasse essas sociedades que eles chamavam de orientais. Ele mesmo se casou com mulheres persas, né, embora sua primeira esposa fosse macedônia. Daí você pode ver, né, que uma coisa engraçada, ele fundava muitas cidades, a vasta maioria chamada Alexandria e uma por seu cavalo. E ele colocava colonos gregos, soldados para viverem e constituírem famílias, construía templos por onde ele ia. E você pode ver que essa influência permaneceu. Por exemplo, isso aqui foi encontrado no Paquistão. Isso daqui é um Buda com trajes gregos. No Paquistão você também conseguia encontrar
no Paquistão e no Afeganistão, para ser honesto, que eram centros da cultura grega naquele extremo leste. Deuses gregos em moedas e letras gregas, por exemplo, grego de um lado e sânscrito no outro. Era muito comum, extremamente comum. Peço desculpas por isso, estou meio gripado também, por isso estou coberto de blusas e tomando um chazinho quente. O mundo de Alexandre era um mundo sincrético. Era um mundo absolutamente sincrético, onde deuses gregos topavam com deuses hindus. E era comum você ver hindus falando grego. Era muito comum persas falando grego. Então, esse foi o começo do chamado mundo helênico, que nós vamos estudar um pouco na próxima aula com mais detalhes. Podem ficar tranquilos, esse é um tópico muito importante para a sociologia também. Mas ao chegarem no Paquistão, os soldados não queriam avançar pela primeira vez. Alexandre fez o seu famoso discurso em Opis, que eu recomendo que vocês assistam. Vou mandar um link na descrição. Eu vou disponibilizar esse link, podem ficar tranquilos. E conseguiu levar os seus soldados para dentro da Índia, onde ele derrotou o famoso rei Porus com seus elefantes. Que daí surgiu aquela cena famosa, né? Alexandre capturou o rei Porus e Alexandre perguntou: rei, como você quer ser tratado, meu prisioneiro? E Porus disse: Alexandre, trate-me como um rei trata o outro rei. Mas quando ele quis avançar mais para dentro da Índia, os seus soldados se recusaram, porque se coloca no lugar dos soldados, eles são macedônios e gregos. Eles estão há décadas longe de casa. Décadas. Eles nunca mais viram as mulheres, nunca mais viram os filhos. Muitos já estavam muito feridos ou muito velhos e simplesmente não podiam mais avançar. Ninguém sabia o que tinha na Índia. E se eles entrassem naquele mundo de florestas, de mato e descobrissem monstros? Simplesmente eles não conseguiam. O medo não permitia, o cansaço não permitia, as saudades de casa. E Alexandre era um homem tão amargo por isso, por essa covardia, né, aos seus olhos, o fato de que a sua ambição foi negada, que ele obrigou seu exército a voltar para a Babilônia pelo deserto de Gedrósia. E Alexandre tinha uma frota, navios. E somando que ele também tinha a frota persa, ele podia ter embarcado seus soldados e levado todo mundo de barco. Ia ser muito mais simples, ia ser muito mais rápido, mas não. Ele insistiu que eles marchassem pelo deserto. Ele queria puni-los pela sua covardia. E, de fato, puniu. Quase 2/3 do exército morreram no deserto. Foi terrível. Foi terrível. Tem muita gente que diz, não, porque era a rota mais curta para voltar para a Babilônia. É história. A rota mais curta seria voltar de barco, e sim, haviam barcos para todos. Alexandre queria punir os seus soldados. E de fato os puniu. Infelizmente, ele pegou febre. Alguns dizem que é malária, outros dizem que é febre amarela. Não tem um consenso. E alguns dizem que foi veneno, porque dá para imaginar que ele não, essa altura do campeonato, né, ele não era lá o homem mais popular do mundo. Ele dizimou o próprio exército. Dá para imaginar que ele não tinha muitos amigos. Alexandre morreu na Babilônia, no moderno Iraque. E, de novo, eu disse que ele era uma pessoa que não batia bem na cabeça. Um arrogante, um narcisista. Quando seus generais aqui que o cercaram e perguntaram a Alexandre quem é seu herdeiro, porque Alexandre tinha filhos, pelo menos um, né, com uma idade decente. Alexandre simplesmente ergueu as mãos e gritou Kratistos, ou Toi Kratistos, dizendo, eu lego meu império ao mais forte, ou seja, se eu não posso viver para governar o meu império, que vocês o destruam. Esse era o nível de amargura
que Alexandre o Grande possuía. Se eu não posso viver para governar meu império, que vocês o destruam. E, infelizmente, foi exatamente o que aconteceu. Alexandre mal morreu, os seus generais começaram a repartir o exército, os espólios e a brigarem. Ptolomeu, malandro, para conseguir a legitimidade. Só um segundo, por favor. Para conseguir a legitimidade como, abre aspas, herdeiro, roubou o corpo do Alexandre o Grande, que estava preservado, o mumificou e o enterrou no Egito, dizendo para todos: eu, Ptolomeu, sou o descendente legítimo de Alexandre, porque na cultura macedônia era o herdeiro, o filho mais velho que enterrava o pai. Ptolomeu queria simbolizar para todo mundo: eu sou o herdeiro. Agora nós vamos estudar os reinos helênicos, né, os Diadochi. Você tinha Seleuco, de longe meu preferido. De longe meu preferido. Você tinha Antígono, o Caolho, que também era extremamente competente. Ptolomeu, mais para cá, na Grécia, você tinha Lisímaco, Cassandro, Épiro. Eles não eram tão importantes, eles foram importantes, mas não eram essenciais. Pronto. Cartago era uma cidade que os ancestrais eram fenícios, eles eram libaneses, que foram para o norte da África, na Tunísia moderna, onde eles se estabeleceram. Cartago era uma cidade fenícia, eles falavam fenício, mas ela era pesadamente influenciada pela cultura grega. E as cidades-estado gregas simplesmente voltaram a ser uma farândula, uma bagunça, porque não tinha mais um rei que mantivesse ordem. Então, com perdão da palavra, elas viraram um caos, uma bagunça. E todos esses generais, agora reis, começaram a lutar. Alguns por riqueza, alguns por rixas pessoais, alguns simplesmente porque eles queriam reunificar o império por motivos pessoais e reunificar com ele no topo, né? Alguns dos generais, os mais importantes, Ptolomeu, né, o famoso faraó do Egito, o homem que começou a construção do farol de Alexandria, uma moeda com o rosto dele e uma aproximação mais ou menos com um busto de como ele era. Ptolomeu era famoso por ter uma juba de cabelo vermelho. Ele era um homem rústico, ou usando uma linguagem bíblica, duro de fala, e ele era muito inteligente. Ptolomeu era um homem extremamente culto, competente, ele era muito bom no que ele fazia. Infelizmente, a maioria dos descendentes dele não tinham essa competência, essa diligência. Eles eram hedonistas, bêbados, devassos. Eles não eram tão brilhantes quanto o seu antepassado. E um ponto importante. Ptolomeu foi antepassado da famosa Cleópatra, rainha do Egito. Sim, Cleópatra era assim. Cleópatra não era negra, longe disso. Ela estava absolutamente longe de ser negra. Cleópatra também não era como eu, marrom. Ela não era árabe, como os egípcios modernos. A vasta maioria é árabe. Cleópatra era grega, macedônia, e a família dela praticava endogamia, casava irmão com irmã. Então dá para imaginar que não tinha muita diversidade genética nela. Fato engraçado, e isso vai para a próxima aula. Ela não era famosa por ser bonita, ela era bem feia, para ser honesto, mas ela era brilhante, uma administradora brilhante. Ela foi, afora o seu antepassado Ptolomeu, a primeira da dinastia dela, a segunda no caso, né, a falar egípcio. Os Ptolomeus falavam grego e macedônio. É que o macedônio foi abandonado, eles passavam a falar só grego, mas ela falava egípcio, entre outras línguas. Era extremamente culta. E ela também era a mulher mais rica do mundo. Então, partidão.
Cassandro, ele era o rei de algumas partes da Grécia. Ele não era lá muito importante, mas ele era um dos rivais do Ptolomeu, e ele é famoso primariamente por ter assassinado os filhos do Alexandre o Grande e a sua esposa Roxana, ou Roxelana, vai da sua tradução. Cassandro ele era visto como um traidor, genuinamente até entre os Diadochi. Ele era visto como alguém que você faz uma aliança com ele, um ano depois ele está te atacando. Ele não era uma pessoa confiável e nem era muito querido. Lisímaco era o rei da Trácia e da Macedônia e de alguns pedaços da Turquia moderna. Ele era o grande rival do rei Antígono Caolho, que Antígono também era Caolho, igual Felipe. Lisímaco ele não tinha nada de especial. Ele não era um incompetente, mas ele não era um grande administrador, ele não era um general brilhante, ele era competente. Ele era um soldado, ele não era um líder. O famoso general Seleuco. Seleuco ele era o mais forte, né, com mais soldados. Ele era extremamente competente, os seus 3 filhos também. Ele governava tudo da moderna Palestina, e sim, eu digo Palestina, porque não tem mais nada lá, até o moderno Paquistão. Seleuco ele impôs muitas reformas. Reformas para que a cultura grega se tornasse mais comum entre os povos da área, não é? Ele facilitou a comunicação, tornando o grego uma língua oficial em conjunto com a língua persa. Os seus descendentes tinham uma ideia muito boa da língua persa, então um governante eficiente, um governante que queria unificar o seu território. Ele enfrentou o famoso conquistador indiano Chandragupta, que eu super recomendo que vocês leiam sobre a vida dele. Chandragupta era... Espero que vocês me perdoem. The Chad of Chads. Ele era sensacional. Chandragupta era um conquistador, um filósofo, um economista. Ele era excepcional como governante. Então, eles lutaram. Chandragupta venceu, óbvio, com o seu império Maurya. Mas eles criaram um respeito saudável um pelo outro. E num tratado de paz, Seleuco casou a sua filha com Chandragupta, cedeu alguns territórios no Paquistão moderno, no sul, e ganhou uma montanha de ouro e principalmente centenas de elefantes indianos de guerra, porque é o seguinte, os indianos não tinham uma tradição de cavalaria, eles usavam elefantes. Uma tradição de cavalaria na Índia só iria aparecer lá para a época do sultanato de Delhi, depois das conquistas islâmicas. É um barato, eu genuinamente espero que vocês pesquisem, vejam vídeos e aulas sobre o Chandragupta, sobre como ele governava, porque ambos eram extremamente competentes, ambos eram brilhantes e ambos realmente mereciam o espaço na história que eles conquistaram. E pelos próximos 100 anos, esses reinos dominaram a política do Mediterrâneo. Não tem muito mais o que dizer. Um não conseguia derrotar permanentemente o outro. Eles viviam batendo uns nos outros, tomavam territórios, perdiam territórios. Alguns eram mais fortes, outros eram mais fracos. Imagina as cidades-estado grega, mas em vez de cidades-estado agora são reinos. Centenas de milhares de pessoas morriam, cidades eram destruídas e pouquíssima coisa mudava. E por 100 anos esses reinos eram os líderes incontestes do Mediterrâneo Oriental. Era a cultura deles, que era a cultura superior, né, a cultura comum. Eles eram como é que eu posso colocar? Eles estavam à frente do comércio, as falanges deles eram a forma mais civilizada e a forma suprema de combate
mas isso muito em breve iria mudar no próximo episódio. Eu agradeço a todos pela presença, eu agradeço a todos pela paciência. Eu desejo a todos uma excelente tarde ou uma excelente noite. Eu espero muito vê-los novamente na próxima aula. Por favor, cuidem-se. Um beijo.